Uma das contradições mais evidentes do capitalismo é a fome. E o Brasil, infelizmente, é um excelente exemplo disso. Esse país que se orgulha tanto de ser um grande produtor de alimentos não consegue alimentar com qualidade sequer a sua própria população. E a pergunta que eu faço é, se a gente produz tanto, por que ainda existe fome? E, infelizmente, a resposta não é tão complexa. A forma rápida de explicar o que é capitalismo é dizendo que o capitalismo é um sistema no qual a mercadoria se torna centro das relações sociais. Ou seja, o capitalismo transforma absolutamente tudo que ele consegue em mercadoria, inclusive comida. Só que qual que é a consequência disso? Existe uma regra geral da mercadoria, que é, se ela não der lucro, ela é descartada. Existe um exemplo histórico disso no Brasil que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar. Depois da crise de 29, o Brasil teve uma redução drástica do seu principal artigo de exportação na época, que era o café. E por conta disso, em 1931, o governo Vargas ordenou a queima de sacas de café. Isso porque o preço do café tinha caído muito, e essa queima visava aumentar artificialmente os preços. Só que pensem, queimar o café era mais lucrativo do que distribuir o café. É esse tipo de coisa que demonstra como o capitalismo é um sistema ilógico. Ele não visa atender às necessidades humanas. E, gente, não é que queimaram 2 ou 3 sacas de café. Queimaram café o suficiente para abastecer o mercado mundial por 3 anos. E isso não é um episódio isolado na história. Esse ano mesmo a gente teve a França destruindo 250 milhões de litros de vinho pela mesma razão. Essa destruição da mercadoria para controle de preço acontece em menor escala o tempo todo no capitalismo. Por isso que eu disse que a explicação não é tão complexa. Enquanto a comida for mercadoria, vai ter fome no mundo. Se a comida for permanentemente acessível e abundante, ela deixa de ser lucrativa. E a gente tem capacidade de alimentar a humanidade com quantidade e qualidade há décadas já. Ah, Ian, então você tá defendendo que a comida simplesmente seja distribuída? Sim. É exatamente isso que eu tô defendendo. Exatamente isso. Não é à toa que a União Soviética comia mais e melhor do que os Estados Unidos. E não sou eu que tô falando, é uma fonte bem insuspeita chamada CIA. Não caiam nessa balela de tal bilionário disse que ia resolver a fome no mundo. O problema não é falta de dinheiro, o problema é a lógica da mercadoria. E pra quem for defender aqui nos comentários que a comida continue sendo mercadoria, eu acho que no mínimo você deve ser um executivo da Nestlé, senão eu tenho más notícias pra você.